Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Crank com vocês novamente. Epicondilite, cotovelos, bursite trocantérica e lesões no tendão quadricipital. Muito comuns na musculação e nos esportes de força, então a gente vai conversar sobre eles e bolar algumas estratégias aí, explicar bem direitinho para vocês como é que funciona. Lembrando que esse é um trabalho em conjunto com a Physiwork, né, tanto o Diário da Força, que é o meu canal no YouTube, quanto a Physiwork, que também tem seu canal no YouTube. Pedimos para vocês encarecidamente que se inscrevam, que compartilhem, que curtam, que comentem com a galera, que façam sugestões e críticas construtivas para que a gente possa poder dar continuidade na produção desse material, pessoal. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, sempre quando a gente for ver um histórico de lesão, é muito importante, né, que a gente saiba dentro de uma anamnese, o que está acontecendo para que aquela lesão surja, tá? Deixa eu fazer uma nota de rodapé, a gente está com um cenáriozinho novo aí, viu? A gente vai aos pouquinhos, a gente vai se ajustando, tá? A gente vai continuar usando board também, mas é bom sempre, só para dar uma diferenciada, tá? Então, voltando. Então, sempre quando a gente for avaliar essas lesões, a gente precisa saber o que causa essas lesões, quais são as raízes delas. Se a gente for pegar o pessoal que trabalha muito com computação, ou o pessoal que tem trabalhos muito braçais, a gente tem um desenvolvimento muito grande de epicondilite medial ou de epicondilite lateral. Vai aumentar o processo inflamatório tanto no braquial, dificultando a extensão do punho, quanto nos flexores do punho na hora, na hora que formos fazer algum movimento na academia, tá? Por exemplo, dificulta alguns exercícios de costa, dificulta alguns exercícios de puxar. Lesões no punho também são muito importantes serem faladas, a gente faz uma observação depois sobre elas, mas essa é as que vem se mostrando muito comuns também. As lesões no punho, né, Oscar Pais, nervo mediano, síndrome do túnel do carpo, ela também é bem comum, a gente faz um briefing dela. Né? Então, essas epicondilites, elas podem surgir de etiologia multifatorial, tanto nesses trabalhos braçais, alguém que passa o tempo todo não só digitando, como dirigindo, enfim, onde a gente utilize muito o cotovelo tanto em flexão, em isometria de flexão de cotovelo durante muito tempo, quanto movimentos de extensão e flexão, ou flexo-extensão com frequência, né? Ou até cotovelo de tenista, algum atleta de tênis, algum atleta de beisebol, alguém do golfe, que acaba desenvolvendo algumas epicondilites mediais ou laterais por conta da demanda de gestos repetitivos. Então, lesões por esforço repetitivo, que acontecem não só na jornada de trabalho, como na jornada desportiva também. Este mesmo, se o próprio esporte for o próprio trabalho dessa pessoa que vem nos procurar. Isso acaba dificultando, né, quem vai treinar. Então, uma das questões fundamentais para a gente entender é o sistema de analgesia. A gente precisa trabalhar com a analgesia dessas lesões. Eu não sou um cara muito a favor de ficar empurrando anti-inflamatório direto. Se a dor está extremamente desconfortável, acredito que uns 3 a 5 dias de anti-inflamatório pode ajudar bastante. É interessante buscar um ortopedista para isso, né? Para ele auxiliar também nesse trabalho em conjunto, e um fisioterapeuta, caso fique algo que vá se tornando crônico. Essas lesões, elas começam de forma aguda, em curtos passos e longo tempo ela começa a se tornar crônica. Então, tem uma epicondilite medial lateral, tem dificuldade de fazer uma rosca direta, tem dificuldade de fazer uma rosca martelo, tem dificuldade de fazer exercícios de costas, como puxadas, remadas, né? Vai fazer um desenvolvimento também, daqui a pouco começa a dar um pouco um supino, né? Principalmente para fazer um close grip, uma pegada mais fechada. E o tríceps testa, a inflamação ela fica tão grande que ela começa a pegar o olecranon da una também, inflama o tendão do tríceps, né, a inserção do tendão, a porção distal do tendão do tríceps. Então vocês acabam se incomodando cada vez mais, e esse mecanismo inflamatório geral do cotovelo acaba se tornando muito grave para vocês. E aí às vezes a gente acaba limitando até um movimento. Por exemplo, vai fazer um supino, a dor, digamos que eu tenho uma lesão aí no lado esquerdo para vocês, no meu lado direito, tá? Digamos que a gente esteja fazendo um supino, vai finalizar o movimento, esse cotovelo está tão doendo, tá tanta dor, que a gente começa a finalizar com o esquerdo para depois, com muita dor, finalizar com o direito. Essa sobrecarga mecânica em cima da articulação do ombro, do próprio cotovelo e do punho, ou do próprio peitoral, do lado
que demora mais para subir, por conta dessa lesão, pode vir a se tornar outras lesões lá na frente, não só no cotovelo. Então é importante a gente cuidar dessas lesões. Gelo é fundamental, né? Alguns artigos falam sobre 10 minutos a 15 minutos, ou 10 minutos 3 vezes ao dia. É um dos melhores anti-inflamatórios que tem. Eu, como atleta de força, termino um treino, vou direto pro gelo, pega cheio, gelo nos joelhos. Eu tenho o meu problema maior nos tendões quadricipitais, porque eu agacho numa safety squat bar, então o centro de massa deslocado à frente, com romaleus ainda mais ainda, então eu fico com a tíbia mais anteriorizada, a pressão no tendão do quadríceps é um pouco maior, e eu acabo ficando com mais dor, né, após agachamentos, né, e agora chegando no frio, cara, mas por que no frio das as articulações? A gente tem um mecanismo de reflexo de temperatura corporal, né, a musculatura se contrai um pouco mais, a gente se contrai um pouco mais para tentar manter essa temperatura corporal. Quando essa musculatura começa a ficar mais rígida, obviamente que esses tendões estão acometidos, eles ficam mais tensionados, está inflamado, dói mais. Então, o mecanismo reflexo aí de manutenção de temperatura corporal por isso que a gente acaba sentindo dor em regiões onde a gente tem algum processo inflamatório, seja muscular ou articular. Então essas epicondilites, elas vão ser tratadas com gelo, elas são sazonais, tem épocas que vão doer mais, tem épocas que vão doer menos, né? É importante vocês falarem com o treinador de vocês que tem essas lesões, para que a gente possa, uma das melhores estratégias além do gelo também é alguns exercícios doem mais, outros menos, a gente fazer a substituição, a adaptação desses exercícios por outros que complementem, mas que não sacrifiquem tanto aquela articulação que já está machucada, né? Desta forma, a gente consegue aos poucos ir atenuando essa dor. Também nos faz menos importante saber que na rotina de trabalho daquela pessoa ela pode mudar comprar um teclado ergonômico, né, um protetor de punho, algo que ela consiga trabalhar, né, sem expor tanto não só as articulações do punho quanto a articulação do cotovelo em decorrência das epicondilites causadas, ou até dessas lesões de punho também causadas por esse tipo de sistema. O tratamento ele geralmente é muito parecido, né, porque são bursites e tendinites, então a gente não tem como fugir muito disso, a não ser que vire uma tendinose, né, já é um processo degenerativo de um tendão por conta dessa inflamação, mas aí para chegar nesse nível já tem que estar muito castigado, tem que ser alguém que treina muito pesado e se mantém treinando pesado e não busca melhorar, né? A hidratação ela se faz muito importante também, né? Tantas bursas quanto os tendões eles se lubrificam, a gente precisa bastante de água, então vocês se hidratarem muito bem durante o dia ajuda, né, nesse processo de manutenção de dor. Não é que vai tirar a dor, vou tomar água, não falou que vou tomar água e vai parar de doer minha epicondilite. Não falei isso, merda, eu falei que pode ajudar, porque o corpo precisa de água, né? As bursites trocantéricas, elas aparecem muito com muito terra sumô, muito agachamento, muito avanço, muito a fundo, muita passada, muito leg press. É um movimento de flex, extensão do quadril, abdução do quadril, aliás, principalmente a abdução do quadril. A bursite trocantérica ela vai estar ligada ao tensor da face lata, vai ter uma ligação com o glúteo médio, rotadores externos também do pé, do fêmur, do coxo humeral, né, e ela pode acabar passando um processo inflamatório também, não só para a musculatura glútea, mas também para o piriforme, e aí acaba desenvolvendo uma síndrome de piriforme, porque teve uma bursite trocantérica muito forte, que inflamou o tendão tensor da face lata. O canal de inflamação ele pode aumentar com o tempo, justamente pelos mecanismos compensatórios que o nosso corpo faz para diminuir essa incidência de dor, né? Então o corpo humano ele é perfeito, eu sempre falo isso nos vídeos, ele vai arranjar alguma forma de se movimentar. Esse arranjar uma forma de se movimentar é primordial para que a gente consiga manter as linhas de movimento. E se tiver que sacrificar uma outra articulação ou um plano e um eixo por conta disso, o corpo humano vai sacrificar desde que o movimento seja realizado. Então, quando a gente tem essas bursites trocantéricas, a gente pode também avaliar desnivelamento de quadril, a gente pode também avaliar hipotonia na musculatura da adutora, faz com que a musculatura adutora seja um pouco mais forte e se sobrecarregue um pouco mais, execução de gesto motor errada,
esforço articular muito grande, por demanda de volume de treino muito alta. Então, tudo isso pode levar a uma bursite trocantérica. A inflamação da bursa, do trocantero do fêmur, fica mais do ladinho ali, junto com o tensor da face lata. Então, mesma coisa, fazer um gelo, terminou o treino, fazer um gelo. Tentar trabalhar amplitudes de movimento que não forcem tanto aquele quadril no primeiro instante, né, para que se consiga realizar, manter os trabalhos. Não adianta parar. Parar é o pior erro de todos. Então, a principal função da massa muscular é a proteção de tendões, ligamentos, articulações, arcabouço ósseo. Né? Então, não tem como a gente simplesmente parar. Se vocês pararem, vai ser pior. É melhor que vocês diminuam a demanda de treino, a intensidade de treino, o volume do treino e se mantenham treinando de alguma forma com o treinador ou a treinadora de vocês. Né? Mas parar é uma condição assim só se tiver extremamente limitante e incapacitante a ponto de ter que parar ali, tomar um corticoide. Eu não sou a favor, mas parar nesse nível, para uma semana pelo menos tentar descansar, faz um cardiozinho, uma bike, alguma coisa que vai mexer naquela região ainda, mas não force ela tanto em níveis de sobrecarga e intensidade. Fazer um gelinho, né, tentar tomar um anti-inflamatóriozinho, cuidar, falar com o ortopedista, ver como é que está a situação, né, e também procurar os mecanismos etiológicos que estão transformando aquela bursite trocantérica uma lesão maior, e até inclusive no seu próprio início, na sua bursite trocantérica, e evitar que ela fique uma lesão crônica, e impeçam vocês de treinar. Então a adaptação de movimentos ela se faz fundamental também, né, tirar, infelizmente no primeiro momento, tirar os exercícios de grande demanda, botar alguns exercícios de cabo, né, maior, né, tirar aqueles, dar uma pausa, um tempo naqueles exercícios que causam muita venham, que são pontuais no local de dor, né, examinar, ver esses desvios posturais se existem ou se não existem, né, e até onde eles estão, né, acometendo quem vem treinando com isso. Tá? Outra questão, e ainda envolvendo o cíngulo inferior ali, os membros inferiores, são os tendões do quadríceps também, ali bem em cima da patela, bem em cima ali do joelho. A galera reclama bastante também. Às vezes algumas pessoas confundem com condromalácia, com condropatia, que é uma lesão na face articular da patela, onde aquela cartilagem articular ela começa a sofrer rupturas, e aí os processos ósseos começam a se tocar, e aí esse desgaste começa a aumentar. Vai de 1 a 4, o nível 4 é o pior de todos, né, e causa bastante dor, tem bastante crepitação, enfim. Também não é passível de nunca mais treinar na vida, pode treinar sim, mas pode acontecer. As lesões de tendão quadricipital, elas acontecem muito na galera que também agacha bastante, faz bastante leg press, na galera que projeta e anterioriza muito a sua tíbia e tem uma sobrecarga maior, desloca muito o centro de massa para frente, joga aquela... A gente tem a planta do pé, ela suporta a carga do corpo, né? Então esse apoio de força podal, ele tem uma distribuição de força podal, né? Essa distribuição de força no pé, ela se dá de acordo com a mecânica do indivíduo, né? Com a biomecânica do indivíduo. Tem pessoas que têm pé supinado, tem pessoas que têm pé pronado, tem pessoas que têm pé chato, tem pessoas que têm concavidade maior e o pé acaba sendo pé em garra, enfim, né? Tem que observar também isso. Mas, em suma, essas pessoas elas agacham e elas têm uma distribuição de força maior para frente. Algumas pessoas têm uma mobilidade de tornozelo muito boa. Eu não estou dizendo que passar o joelho da ponta do pé lesiona, é horrível, meu Deus, não. Mas quem não está preparado e começa uma série de trabalhos e ultrapassa, e joga muito à frente, ultrapassa, uma hora aquele excesso de repetições, aquela sobrecarga em cima daquela articulação, ela começa a machucar, e não consegue fazer leg press, aí não consegue fazer um extensor de joelhos, aí não consegue fazer um afundo, aí não consegue fazer um avanço, não consegue fazer um avanço reverso, não consegue fazer um hack squat. Hack squat, então, meu Deus, né? Parece que vai explodir a patela. Né? Não consegue agachar, não consegue fazer um front squat, mal consegue fazer um back squat. Mesma coisa, terminou o treino, já vai direto, faz um gelinho em 10 minutos, procura um anti-inflamatório, cuida para
Cuida para não manter os joelhos em flexão durante muito tempo. O joelho, quando a gente fica sentado com o joelho flexionado, chega um momento que aquele tendão do quadríceps ele dói bastante porque ele está alongado, ele começa a tensionar. Então, tentar deixar os joelhos semi-flexionados, um pouquinho mais estendidos no primeiro momento, retoma a posição de novo, né? Vai no ortopedista se for o caso, está limitando bastante cuidado, né? Quem trabalha com sobrecarga mesmo, ruptura de tendão de quadríceps, ela não é impossível de acontecer, né? A gente tem que tomar esse cuidado, né? Principalmente para quem treina muito forte, essas lesões elas acabam se tornando um agravante. O uso de materiais acessórios, que foi comentado em um dos vídeos, né? Faixa de joelho, joelheira, nesse caso faz muito importante até para a estabilização dessas estruturas, né? E diminuir o impacto dessas estruturas. Como a gente está falando aqui, por exemplo, de lesões no cotovelo também, né, e trocantéricas, a própria faixa de cotovelo durante os movimentos ela pode auxiliar. Então, a gente, para quem tem epicondilite, as faixas de cotovelo que existem, elas também podem ajudar a diminuir. Elas mantêm a articulação, essas faixas mantêm as articulações mais aquecidas, né, e elas protegem mais porque elas têm uma aderência maior e mantêm a articulação não só mais estável, como esse apertar faz com que a gente tenha uma proteção maior no segmento articular que vai ser utilizado. Claro, diminui um pouco a dor, mas não tira a lesão. Então não se empolguem de botar uma faixa de cotovelo, uma joelheira, uma faixa de joelho, e de um certo momento, depois de bem aquecido, lubrificado, aquela dor ela meio que desaparece, mas a lesão ela continua ali. E quando a gente não tem aquela sensação de dor horrível que a gente passa durante o dia, ou conforme for o processo inflamatório que está avançado ou não, a gente acaba, né, se auto-enganando e trabalhando com uma carga impossível. É uma carga extremamente difícil de realizar, e aperta a faixa, bota uma joelheira, bota uma faixa de punho, vai fazer o supino e acaba tendo uma lesão um pouquinho mais séria por conta disso. Tranquilo, pessoal? Então não deixem de cuidar, né? Não deixem de cuidar os fatores que levam a essas lesões, se é o trabalho, se é o próprio treino, se existem desvios posturais. Aí dentro disso, né, buscar os mecanismos anti-inflamatórios e analgésicos para que essa dor venha diminuindo, adaptando o treinamento conforme necessário para aquela pessoa que está realizando e convencê-la de que por um breve momento ela vai precisar cadenciar um pouco mais o treinamento dela para que essas lesões não se tornem crônicas e elas fiquem piores ainda e aí incapacitem, impossibilitem de treinar. Beleza, galera? Deixa um beijo e um abraço para vocês. Não esqueçam de seguir a gente lá, Physiwork, tanto no Instagram quanto no YouTube. E o professor Eduardo Grana lá no Instagram, também no meu canal Diário da Força. Espero que vocês tenham gostado de mais esse material e, por favor, dúvidas, sugestões, críticas construtivas, a gente está aqui, todo mundo, para aprender. Esse material é gratuito para vocês, faço de coração, gosto mesmo, mas eu também preciso desse feedback para a gente ver o que a gente pode trabalhar e assuntos que a gente pode retomar aí. Tranquilo, galera? Então, não deixe de assistir os próximos vídeos, não deixe de indicar a gente também. Um abraço, um beijo.